Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o fim da escala 6x1 é um dos principais temas discutidos no Congresso, que deve ser votado ainda no primeiro semestre. E uma pesquisa avaliou que, se a mudança na jornada de trabalho for adotada sem uma transição, isso pode, olha o alerta, causar impactos na economia. Vamos ver. A simulação, feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e assinada por economistas, avalia que o custo da proposta que acaba com a escala 6x1, sem adoção de ferramentas para atenuar o impacto da redução de jornada, pode ocasionar em queda de renda per capita das empresas, causando prejuízos econômicos. A pesquisa, baseada em dados do IBGE de 2024, que considera apenas a mão de obra como fator de produção e leva em conta os mercados formal e informal, levanta a possibilidade do fim da escala 6x1 e a implementação de jornada de trabalho de 36 horas semanais, de gerarem uma redução do PIB brasileiro de 6,2% se forem adotadas de forma imediata, sem regras de transição ou instrumentos para diminuição do impacto no mercado de trabalho. Ainda segundo a pesquisa, a queda na geração de riqueza varia entre os segmentos da economia. Sem a previsão de ganhos de produtividade no período, os setores mais afetados com a mudança imediata seriam transportes, indústria extrativa, comércio e serviços. Atualmente, 3 PECs estão em debate no Congresso. A mais recente está na Câmara e implementa a jornada 4x3, sem transição, totalizando 36 horas por semana. Na Câmara, outra proposta já tramita desde 2019 e prevê a diminuição gradual da jornada atual de 44 horas semanais, num prazo de 10 anos até alcançar as 36 horas. E a proposta mais antiga é do Senado, que determina a redução imediata para 40 horas semanais na escala 5x2 e nova queda escalonada em 4 anos até 36 horas semanais. É realmente uma proposta que causa polêmica, mas e nas ruas? Será que a população é contra ou a favor o fim da escala 6x1? Quem vai trazer essa resposta agora para a gente é o Caio Veríssimo, que está no centro de São Paulo. Boa tarde, Caio, seja bem-vindo ao nosso jornal. Então, eu te pergunto, Caio, qual é a opinião das pessoas por aí? A maioria é a favor ou contra, Caio? Olha, Kleber, a maioria é a favor, mas com um adendo, viu? Se o salário não diminuir, aí a maioria, 73% dos que foram entrevistados, ou seja, o reflexo da população brasileira, acredita que esse é o melhor caminho que o Brasil pode seguir. Porém, se o salário for reduzido, aí apenas 27% diz que tudo bem, ainda assim é muito bom. É isso, a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, muito boa tarde a você, Kleber, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, essa pesquisa foi da Nexus. Apontou que 73% dos brasileiros acham que essa é a melhor saída mesmo para o trabalho no Brasil, a diminuição da carga horária, né, diminuindo aí de 6x1 para 5x2 ou até 4x3, mas toda essa discussão ainda está acontecendo na Câmara, enfim, no Senado. Mas olha só, o IBGE diz que 7,3% da população brasileira recebe até R$5.000. Por que é importante a gente falar isso? Porque quando o assunto é a diminuição do salário, se a gente parar para pensar que esse número é mais ou menos 92%, 93% dos brasileiros não recebem nem R$5.000, tirar R$200 ou R$300 do salário já é um absurdo, já é um dinheiro para pagar conta, enfim, é um dinheiro que realmente vai fazer muita falta. Então, a gente percebeu esse reflexo dessa pesquisa aqui nas ruas e a gente vai ver agora qual é a opinião das pessoas a respeito dessa medida de diminuição da carga horária de trabalho. Vamos ver o que o povo diz. Eu sou a favor, né, do fim dessa escala, porque você trabalhar ali 6 dias e folgar um, né, eu acho que é muito cansativo, né, até mentalmente para você, fisicamente, dependendo do seu trabalho também, né. No meu caso, canso
mentalmente, e não é fácil, né? Às vezes a gente vai para casa, às vezes a gente até no nosso lazer fica pensando no trabalho, né? E eu acho importante esse fim dessa escala. Legal. Se o fim dessa escala diminuir o salário, qual é a sua opinião? Você ainda acredita que é uma boa diminuição da carga horária de trabalho, mesmo que reduza o salário? Então, se for um valor muito expressivo, eu acho que não vale a pena, né? Agora, se for um valor razoavelmente aceitável ali pelo trabalhador, eu acredito que vale a pena. Eu sou a favor, eu acho que tem que terminar. A escala 6x1, eu acho que é uma exploração que fazem. Eu acho que é um resquício do que vem de uma... Enfim, da forma como o país foi construído, né? Então, na base da escravidão e tal. E é uma forma de ainda o povo mais pobre ainda ser explorado. Eu sou a favor que as pessoas possam trabalhar com qualidade de vida. Então, trabalhar 6 vezes por semana já é muito para ganhar pouco. Eu acho que muita gente ganha em cima do trabalho dos outros. E parece que quanto mais se trabalha, menos se ganha. Seja no dinheiro ou seja na qualidade de vida. Então, sou a favor que essa escala termine. Olha só, Kleber, é interessante a gente ouvir a opinião das pessoas, porque a maioria, de fato, acredita que essa é a melhor saída, né? Diminuição da carga horária, mas é importante a gente frisar que esse é um ano eleitoral, então, para o governo Lula, essa medida sendo aprovada pode fortalecer muito a sua reeleição. É por isso que, como a gente diz, né, que o ano começa após o carnaval, essa discussão volta com tudo agora nas casas legislativas, para que, enfim, possa valer essa medida e assim fortalecer a campanha do Lula para sua reeleição. É isso, Kleber. Eu volto com você aí no estúdio. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pelas informações. Realmente um assunto que interessa para todo mundo. Então, para falar mais sobre isso, né, sobre essa proposta que tem causado bastante polêmica, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o professor Paulo Feldman. Ele que é economista da USP, a Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo em nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Para mim é que é um prazer enorme estar aqui com você. Te acompanho e te admiro há muito tempo. Fico muito feliz de poder estar falando com você agora. Muito obrigado. Muito obrigado. E como a gente viu aí, né, antes da entrevista, antes de começar a falar, todo o envolvimento popular que existe em torno dessa proposta. Por isso, eu queria abordar uma questão não econômica, técnica, para começar a conversa. Eu queria falar sobre a questão política. Você acredita que o projeto para o fim da escala 6x1 deve ser uma importante bandeira nessas eleições, seja para um lado, seja para o outro, e essas discussões podem ganhar força impulsionadas aí pelo momento eleitoral? Veja, Kleber, o assunto é extremamente delicado e importante. A gente não pode ser a favor da manutenção da escala 6x1, porque seria o mesmo que a gente falar, temos que ter escravos. Escravo já passou e a escala 6x1 também. Então, o mundo caminha para aperfeiçoamento do trabalho, para uma humanização do trabalho, isso é muito importante. No caso brasileiro, há duas abordagens completamente diferentes, Kleber, que é o seguinte: o impacto para a grande empresa é um, o impacto para a pequena empresa é outro. Quem está mais preocupado é a pequena empresa. Para ela será muito difícil. Para a grande empresa não será um problema, porque a grande empresa ela está relativamente já próxima, muitas já extinguiram a escala 6x1, e ela, por ter uma quantidade muito grande de empregados, ela tem o que a gente chama de economia de escala, e ela consegue remanejar esses empregados com facilidade, sem aumentar muito o seu custo, e para ela não há problema nenhum. E muitas delas já deixaram a escala 6x1 há muito tempo. O problema está na pequena empresa. A pequena empresa, sim, essa vai sofrer muito, porque a pequena empresa ela tem um empregado, 2 empregados, no máximo 4 empregados. Então, para ela é muito difícil fazer esse remanejamento das pessoas
que provavelmente será necessário com o fim da escala 6x1. Então, é aí que está o problema. Então, qual é a saída? A saída, você mencionou o setor político, que agora vai discutir o assunto. O setor político tem que levar em consideração isso. Quer dizer, a solução para a grande é uma, para a pequena é outra. Eu não acho que nós tenhamos que ter medidas diferentes. A medida tem que ser única, mas a pequena, ela precisa de alguma compensação inicial, porque para ela sim será muito difícil. Essa quebradeira toda que tem sido mencionada, que vocês muito bem lembraram, o estudo do Instituto Brasileiro do IBRE, da FGV, você veja, o ponto principal é o impacto negativo, mas ele será na pequena empresa. Então, o legislador, os políticos têm que levar isso em consideração e determinar que a pequena empresa tenha alguma compensação, alguma proteção. Isso eu concordo que é um tema extremamente difícil. No Brasil, nós não costumamos ter anteparos que protejam a pequena empresa. Somos um dos únicos países do mundo que não protege a pequena empresa. Não há nenhuma proteção no Brasil para a pequena. Mas agora chegou um assunto que não há saída. Se nós não fizermos isso, nós vamos ter uma quebradeira enorme de pequenas empresas no país. E tem um detalhe importante, Kleber. Dos 9 milhões de empresas brasileiras que existem, mais ou menos, você tem 98%, não estou exagerando, esse número é do Sebrae, 98% das empresas brasileiras são ou pequenas ou microempresas, que são as que vão sofrer. São grandes ou médias empresas, apenas 2% desses 9 milhões. Portanto, menos de 200 mil empresas que são médias ou grandes, que para elas o impacto é muito pequeno. Elas conseguem sobreviver com o fim da escala 6x1. A pequena não vai conseguir. Então, chegou a hora de o legislador brasileiro, do Congresso brasileiro, se preocupar com isso e definir medidas de proteção à pequena empresa. É uma coisa fácil, é feito no mundo inteiro e perfeitamente pode ser feito no Brasil. A dificuldade é porque o Brasil nunca fez isso. O Brasil nunca protegia a sua pequena empresa. É um país do mundo onde a pequena empresa está mais desprotegida. E por isso, inclusive, nós temos uma taxa de mortalidade da pequena que é a mais alta do mundo. 75% das pequenas empresas brasileiras não completam o 5º aniversário, não sobrevivem em 5 anos, porque é muito difícil ser uma pequena empresa no Brasil. Com o fim da escala 6x1, e se isso tiver que ser implantado também na pequena empresa, então será o fim da pequena empresa. E aí nós vamos ter um impacto muito, muito maior do que esse que o IBRE apontou. Por quê? Porque a pequena empresa tem um impacto no PIB não tão grande quanto em outros países, mas 28% do PIB brasileiro é decorrente da pequena empresa. Mas o mais importante é o seguinte, se você pegar o total dos empregos com carteira assinada no Brasil, que é uma coisa importante, hoje, infelizmente, o emprego com carteira assinada já deixou de ser tão importante, mas ainda quase metade dos trabalhadores tem carteira assinada, são registrados. Se você pegar esse pessoal com carteira assinada, 80% desses trabalhadores estão na pequena empresa. Então, veja, a pequena empresa é quem mais emprega com carteira profissional, quem mais formaliza a situação do trabalhador. Ela não pode sofrer esse baque do fim da escala 6x1, Kleber. Professor, excelente essa abordagem, principalmente porque teve a responsabilidade de ver os diferentes lados que estão envolvidos nessa questão. Por isso, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o professor Paulo Feldman, ele que é economista da USP. Professor, muito obrigado por essa verdadeira aula que o senhor deu aqui no nosso programa hoje. Kleber, sou eu que tenho que agradecer. Para mim é uma honra enorme estar aqui falando com você. Isso
me deixa muito contente, muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Grande abraço. Bom, nós vamos mudar de assunto agora para fazer nosso giro de repórteres pelo país e saber o que é notícia nesta quarta-feira. Olha só, a gente está falando de emprego, então uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro mostra uma queda na criação de postos de trabalho. E os mais afetados são as mulheres e também as pessoas que têm curso superior. Vamos ver com o Anderson Nascimento. A cidade de Niterói, município da região metropolitana do Rio, criou 1.880 novos postos de trabalho formal em 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados da plataforma Retratos Regionais da Firjan. O número representa uma queda de 75% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A retração se estende a toda a região leste fluminense, que também registrou recuo no saldo de empregos. Além da redução quantitativa, os dados apontam mudanças estruturais no perfil das vagas criadas. A cidade registrou perda de 536 postos ocupados por profissionais com ensino superior completo, enquanto expandiu em mais de 3.100 as vagas destinadas a trabalhadores com ensino médio. Para especialistas, a cidade atravessa um fenômeno que vai além dos números. Embora o saldo final de empregos ainda seja positivo, a composição dessas vagas revela uma transformação na estrutura do mercado de trabalho local, com menos oportunidades para profissionais mais qualificados. O movimento sugere que empresas de maior valor agregado podem estar reduzindo as operações na cidade, seja por realocação para outros municípios ou por enxugamento de quadros. Essa reconfiguração do mercado afeta particularmente as mulheres, já que os setores que apresentam redução, como educação, saúde, comércio especializado e serviços administrativos, concentram historicamente grande parte das ocupações femininas. A construção civil assumiu protagonismo diante desse cenário. O desempenho acompanha o que a Associação de Dirigentes de Empresas de Mercado Imobiliário classifica como um momento de forte recuperação e expansão. Dados da entidade apontam que os lançamentos imobiliários cresceram 73% no ano passado, em um período de 10 meses. A maior concentração de empreendimentos ocorreu nas regiões do centro e da zona sul da cidade. E olha que notícia curiosa, na era do celular, ainda tem muita gente que usa o orelhão. No Rio Grande do Sul, pelo menos 100 cidades ainda dependem do aparelho para comunicação. Vamos ver agora nessa reportagem. A retirada dos orelhões está autorizada em todo o país, mas não ocorre de forma imediata em todos os lugares. No Rio Grande do Sul, 97 municípios ainda precisam manter o serviço até dezembro de 2028, porque não contam com a cobertura de telefonia móvel. A regra determina que as concessionárias só mantenham os orelhões em localidades onde não exista outro serviço de voz que cumpra a mesma função, como o celular. Onde há sinal móvel, o equipamento pode ser retirado. Um levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações aponta que o estado tem 155 telefones de uso público obrigatórios. Deste total, 59 estão em funcionamento, 74 passam por manutenção e 22 não têm situação operacional atualizada. Em Porto Alegre, o processo de retirada está praticamente concluído. Restam apenas 3 orelhões, todos já fora de operação. O impacto é mais sentido por quem depende do serviço por limitação financeira ou dificuldade no uso de tecnologias digitais. Para esse público, os famosos orelhões ainda representam uma alternativa simples e de baixo custo. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que o movimento vegano cresceu nos últimos anos no Brasil. São cerca de 14 milhões de brasileiros, ou 7% da população. Vamos conferir com a Amanda Silva. O Instituto Datafolha divulgou uma pesquisa inédita encomendada pela Sociedade Vegetariana Brasileira. A pesquisa revelou que 74% dos brasileiros mostraram-se dispostos a reduzir ou até mesmo parar de consumir carne, principalmente por questões de saúde, e 7% da população se considera vegana. Esses dados representam mais de 14 milhões de pessoas, e o interesse no movimento vegano é mais alto na região sudeste, que registrou o maior crescimento da causa no país. O mercado de produtos veganos
humanos no Brasil cresce a uma taxa de 40% ao ano. O estudo também revela o consumo consciente dos produtos que vêm de origem animal e está mais relevante na vida dos brasileiros, apontando que 22% da população brasileira já tentou parar de comer carne e buscou por opções mais saudáveis e conscientes. Já nas razões do que pode influenciar essa mudança, os entrevistados citaram o impacto ambiental e outros 42% também falaram sobre a causa animal, como razão na redução do consumo testado e de origem animal. A pesquisa teve representatividade nacional e ouviu mais de 2.000 pessoas, sendo mais da metade mulheres. Mas o crescimento não foi relatado apenas aqui no Brasil. Países como Estados Unidos, Canadá e Índia também triplicaram os números entre 2004 e 2019. Em janeiro de 2024, 1,8 milhão de pessoas participaram de uma campanha que incentivava a passar o mês de janeiro experimentando o estilo de vida vegano. O feriado acabou e a vida das cidades começa a voltar ao normal. Em São Paulo, por exemplo, o rodízio municipal de veículos vai entrar em vigor novamente. E quem vai trazer as informações agora é o Alexandre Cardoso, vai aparecer aqui na tela. Boa tarde, Ale, seja muito bem-vindo. Afinal, quando o rodízio vai voltar a valer? Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. E é isso mesmo, Kleber. Com o fim do feriado, muitas pessoas já voltaram para suas rotinas normais de trabalho e a vida comum. E com isso, o rodízio de veículos, ele segue suspenso aqui pela Prefeitura de São Paulo. E como podemos ver aqui na Avenida Paulista, o trânsito ele segue com uma certa normalidade, mas já começa a ficar um pouco mais apertado. Mas isso fica por só até amanhã, porque o rodízio volta com suas restrições. A partir de quinta-feira, amanhã quinta-feira, a Prefeitura reforça que continua valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados como caminhões e as demais restrições em vigor na cidade, como zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição de fretamento, o chamado Operação Horário de Pico, que corresponde ao rodízio municipal de veículos, restringe a circulação no anel viário da capital nos períodos da manhã das 7 às 10 e da tarde das 17 às 20 horas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o descumprimento do rodízio ele é considerado infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e 4 pontos na carteira. E ainda falando sobre trânsito, para quem ainda está viajando, precisa ficar alerta e se programar para voltar para casa, para não ficar preso no trânsito por horas, devido à alta quantidade de veículos voltando. No sentido da capital, o interior, os motoristas transitam sem interferência entre as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares, segundo a CCR-SP Vias, concessionária responsável pelo trecho. Durante o feriado, mais de 500 mil veículos passaram pela via. Nas rodovias que ligam o litoral paulista, o tráfego também segue com condições normais, do quilômetro 0 até o 29 do Rodoanel. A via bate recorde de mais de 1 milhão de carros percorrendo as estradas, como rodovia Imigrantes, que liga as cidades litorâneas como Santos, Guarujá e Praia Grande. No momento, de acordo com a Ecovias Imigrantes, o sentido Guarujá-São Paulo possui alto fluxo entre o quilômetro 248 e quilômetros 251. Segundo a Motiva Autoban, o sistema Anhanguera Bandeirantes, que segue também sem interferências, liderando o número de trânsito de carros em rodovias com mais de 2 milhões de automóveis ligando as cidades metropolitanas, a capital, a Campinas e outros municípios interioranos. Bom, Kleber, essas são as informações e eu reforço a importância da atenção no trânsito. É com você. Tá certo, Ale, muito obrigado aí pelas informações. Vamos mudar de assunto porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Riete.
Hoje teve uma bomba no Vasco da Gama, conta pra gente. Pois é, Kleber. O meio-campista Felipe Coutinho está de saída do Vasco. A decisão do camisa 10 ocorre após ele ser vaiado na última partida do Cruz Maltino. O anúncio oficial do clube deve acontecer em breve. Felipe Coutinho comunicou ao Vasco que quer rescindir seu contrato com o clube. O comunicado foi feito pelo staff do jogador diretamente ao presidente Pedrinho. A direção foi pega de surpresa com a notícia. Coutinho ligou para o treinador Fernando Diniz para informar a sua decisão. O técnico ainda tentou fazer com que o meia mudasse de ideia, mas sem sucesso. A palavra irreversível foi utilizada para a decisão do meia. O assunto foi tema de reunião nesta quarta-feira. A rescisão ainda não foi formalmente assinada e a tendência é que o clube e o jogador se pronunciem de forma oficial em breve. A intenção do Vasco era renovar o contrato do camisa 10, que tem vínculo com o clube até junho deste ano. As negociações já estavam em andamento com o departamento de futebol para ampliar o vínculo pelo menos até o fim do ano. A percepção interna sobre a decisão de Coutinho de deixar o clube não tem a ver com o ambiente de trabalho, mas com o acúmulo de críticas recebidas nos últimos tempos. Na última semana, contra o Volta Redonda, o atleta foi vaiado pela primeira vez em São Januário. Pessoas ligadas ao jogador e ao clube garantem que o meia tem um bom relacionamento com a comissão técnica de Diniz e com o restante do grupo. Bom, Kleber, e agora há pouco o Coutinho postou em suas redes sociais um texto dizendo estar muito cansado mentalmente e que mesmo com o coração apertado, é hora de dar um passo atrás na sua carreira e encerrar seu ciclo no Vasco. Ele também disse que vai levar o Vasco para sempre no seu coração e agradeceu por todo o apoio dos vascaínos. Então, Coutinho é de saída do Vasco, Kleber. Bom, sorte para o Coutinho, sorte para o Vasco aí, que continue a vida, né? Com certeza, Kleber, eu fico por aqui, mas excelente tarde a você e também a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.